O teu aí parece que o Mário que tá com problema, não tá? Dá bem pra gente ouvir de vez em quando, mas ele tá dando umas cortadas. Tá. Vamos ler o finalzinho dos 50 ali, ó. Quando se diz que é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta é nada. Ora, a alma ou o espírito é alguma coisa. Quer-se dizer que essa essência quer-se dizer que essa essência é de tal modo superior que não tem nenhuma analogia com aquilo que nós chamamos de matéria. E assim, para nós, é imaterial. Então, está falando aqui da alma, do espírito, que seria uma coisa imaterial, conforme a gente conhece a materialidade da nossa matéria palpável aqui. Mas se ele fosse totalmente imaterial, era uma coisa inexistente. Como ele existe, ele é alguma matéria, mas de uma sutileza que a gente não, para nós, não é matéria e não temos nem como definir. Então, é nesse sentido que vai continuar dando explicação agora o item 51. Esse aí foi o final do item 50. Vou pedir para o Gustavo, então, ler o item 51 para nós. Abrir o microfone aqui. Todo mundo me ouvindo bem? Ouvindo perfeito. Está ouvindo, Omar? Tem que abrir o microfone, Omar. Tô ouvindo. Falar Agora estou no celular. Ah, tá. Agora Pois melhorou, porque antes não estava ouvindo. Tá, estamos ouvindo bem todos, então. Agora vamos acompanhar o item 51, a leitura que o Gustavo vai fazer para nós. Eis aqui a resposta que sobre este assunto deu um espírito. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico para me fazer compreendido que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes. Logo, são como vedes, matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela não é para vós, ou melhor, não a podeis conceber. O perispírito para nós outros espíritos errantes é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente, pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente, pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Agora, do ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito, isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe, por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não perquiro? Vós pesquisais o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois, lamenais. Assim, Bom, eu acho que por aí, não, acho que vou dar uma paradinha aqui, que já tem conteúdo bastante nesse parágrafo aqui, né? É, então, vamos ver o que o Espírito Lamenais nos trouxe aqui sobre. Então, ele está nos dando a diferença entre o corpo, a alma e o perispírito, dando as explicações. E daí, alguém quer dizer o que entendeu dessa comunicação do Lamenais?
Eu, quando li essa parte, eu entendi que é uma progressão do entendimento para espíritos mais elevados, justamente como ele fala, é o pensamento, são os sentidos. Para nós é tudo que envolve a matéria. Não sei se seria mais ou menos por aí, que o nosso envoltório, o nosso corpo físico, que justamente faz a gente ter que a gente faça ter os sentidos. E isso, aqui, ó, então, o perispírito, ele tem essa ligação entre o corpo e o espírito. E ele está conforme o nosso grau de adiantamento. Quanto mais materializado nós for, então, quanto mais atrasados nós for, menos espiritualizados, então, o nosso perispírito está de acordo com essa evolução. Então, ele está mais material também. Então, digamos, quando se desliga do corpo, seja ou quando nós dormimos ou com o desencarne, ele volta semelhante ao corpo. Ele é tão materializado que tem espírito que desencarna e nem se dá conta que ele desencarnou. E com anos, tem alguns até séculos, que eles nem sabem que desencarnaram. Porque eles continuam, para eles, o corpo é o mesmo. As mesmas sensações, as mesmas necessidades, enfim, para ele não mudou nada. Agora, para um espírito evoluído, não. Ele vai deixar de sentir dor, de sentir frio, de sentir... Então, todas essas coisas assim, que são as sensações materiais, ele deixa tudo. Assim como os sentimentos inferiores, se ele é elevado, então, quanto mais elevado, então menos vai se depurando e tendo os pensamentos melhores. Então, ele atinge uma felicidade maior, porque daí ele não tem ressentimento, não tem ódio, não tem... Então, aquele sentimento voltado à maldade. Então, é por aí que vai ser atingindo a felicidade que tanto se procura, é por aí, pelo desligamento das coisas material, no sentido das coisas negativas material, porque o material nos é necessário para a vida, nós estamos no mundo material, nós precisamos do material. Só que tudo é um equilíbrio. Então, nós usamos equilibradamente o material e damos uma importância para o espiritual, para a nossa elevação espiritual. Então, pela prática do bem, da caridade, enfim, de todo isso que nos leva à evolução, né? Então, a gente vai, como espírito, a gente vai se desligando. Então, é quanto mais ou menos isso aí que é. Aí, Omar. Esse estudo, assim, ele é bastante complexo. É claro que eu, por exemplo, entendo, assim, que o espírito, né, a, a maneira que ele vai se elevando, vai se depurando, ele vai perdendo, né, essa materialidade. E quanto mais elevado, né, daí ele vai chegar um momento que ele vai se depurar até do próprio perispírito. Daí, no caso aqui, que nem falou o Guilherme aí, é o pensamento. Só que é uma coisa que mais na frente ele vai dizer uma coisa que nós não entendemos ainda, né? É difícil da gente imaginar isso aí. Mas a princípio é isso aí, nós vamos nos depurando, vamos nos desmaterializando, né, de tudo, vamos se desapegando de tudo, inclusive dessa necessidade da reencarnação. Daí já vai para espíritos elevados, né? É mais ou menos assim que eu entendo. Isso, e o perispírito, como diz aqui, ele não é uma coisa que a gente mude, com a evolução a gente muda como quem muda de roupa. Ele não troca, ele vai mudando a sua essência. Digamos, o exemplo da água. A água ela pode estar num estado sólido, está num gelo, daí depois
conforme as condições, ela passa para um estado líquido e depois pode para um estado gasoso. Então, digamos, nós materializados, nós estamos como um gelo. Então, a gente vai se evoluindo, depois passa para o, digamos, pastoso, por líquido e tudo, até com a evolução o nosso espírito ser vaporoso. Uma comparação para, digamos, seria mais ou menos por aí. Ó. E aqui eu tenho um trechinho que ele diz assim, ó, o perispírito para nós, espírito errante, então, questão desencarnada, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco. Seja indiretamente pelo vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma. Daí os infinitos matizes de médiuns e de comunicações. Então, aqui ele nos traz como que age no exercício, na prática da mediunidade, ou aqueles que são médios no dia a dia, então, como que o espírito age. E médios todos são, então, é por aí que eles influenciam nas nossas vidas mais do que a gente supõe. Então, e eles utilizam do quê? Ele diz aqui que é através do perispírito. Vocês todos compreenderam por aí? Ou tem alguma colocação? Se a gente for analisar, o espírito desencarnado é que nem nós, aqui no material. A gente vai evoluindo aos poucos. Quanto mais evoluído, melhor a gente se sente. Assim é o espírito desencarnado. E quem é médium, sente, às vezes, conforme o lugar que vai, sente se o espírito está ali, porque aí, às vezes, a pessoa sente alguns sintomas, e aí, conversando com a pessoa, a gente vê que tem fundamento. Tá. E se para o espírito errante, o espírito desencarnado, ele é o agente pelo qual ele comunica é o perispírito, ele diz que para o médium que recebe, ele diz pode ser indiretamente pelo vosso corpo, então ó, ele pode agir diretamente no corpo, ou, então, outro meio, pelo vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma. Então, o médium pode receber de 3 formas o espírito. Ele pode ser pelo corpo, pelo perispírito ou pelo espírito. Ele nos dá 3 condições. Já diz que eles transmitem pelo perispírito. O agente que eles usam é o perispírito, mas o médium para receber nem sempre é pelo espírito. Pode ser diretamente pelo corpo ou diretamente pelo espírito. Diretamente pelo corpo, como seria? É exatamente o que eu ia perguntar, se mudam as sensações a partir da maneira como a pessoa recebe. Olha, pelo corpo a pessoa sente os sintomas de dor, se o espírito está em sofrimento, ou se o espírito está feliz, está mais elevado, sente uma sensação de paz, de calma. Tudo depende. Conforme está o espírito. E não poderia essa sensação e essa característica que você citou ser pelo perispírito? Pode ser, sim. E daí, Omar? Como a Silane falou, né? A gente sente as sensações, né, do espírito. Nós podemos sentir no nosso corpo isso aí. Eu, por exemplo, não sou médium extensivo, né? Mas às vezes quando estou na mesa mediúnica, quando o espírito vai se comunicar através do médium lá, muito do que ele relata eu sinto.
no corpo, né? As dores, enfim, a parte onde ele está lesado ou está sentindo. Ou se é falta de ar, se é dor de cabeça, ou se é dor no peito, enfim. São sensações físicas que eu sinto, às vezes, quando o médico está dando a comunicação. Aí, também, é, o médium cede também o corpo, né, para que ele possa se manifestar, o corpo físico do médium, né, no caso. Então, são várias formas, não saberia explicar bem diretamente como isso pode acontecer, mas tudo é através do perispírito, acredito eu, né? Helene, Eu pensava que é através do espírito, né, Marino? Mas agora estou aprendendo outras coisas, né? Que de repente tem várias situações, né? a princípio, na minha visão, pelo que eu já... Então, assim, ó, até pelo espírito diretamente seria o menos que menos acontece. Porque, digamos, teria que ter uma sintonia já bem maior com aquele espírito comunicante para ele não precisasse de usar nem o corpo nem o perispírito do médium. O que mais acontece é usando o perispírito, e muitas vezes essas sensações que sentem quando o espírito, como o Omar disse, está comunicando por outro, ou quando o próprio médium está recebendo, está sentindo essas sensações no corpo, mas que é do espírito comunicante, também a maioria é pelo perispírito. Uma característica maior através do corpo seria talvez a escrita, aquela direta. A escrita que o espírito toca a mão do médium. Ele não. O médium pega, como acontecia com o Chico, eu podia pegar um lápis com a mão esquerda, outro com a mão direita, com papel, escrevia ao mesmo tempo com as duas mãos, sem saber o que estava escrevendo, e ele conversando com outra pessoa. Estava conversando outro assunto e as mãos dele estavam. Alguém estava tocando a mão dele, então, estavam agindo diretamente. Claro, outras, as sensações, muitas vezes, que, digamos, a pessoa sente o toque, que, digamos, se tu olhar sentiu que alguém te catucou, como diz, daí tu vai ver, e ali aonde tu está sentindo, tu olha, tu sente a pele mexer, porque está tocando, empurrando tua pele ali. Então, daí seria uma ação direta no corpo. Já muitas vezes aquela sensação de frio que o espírito está sentindo, uma sensação de fome. Então, ele não está atingindo diretamente o órgão lá para sentir fome, ou diretamente para sentir o frio. Às vezes é pelo perispírito, ele está transmitindo o que ele está sentindo, tu está captando através do perispírito. Então, é o que a maioria das comunicações, até a escrita, a psicofonia, que o médium, daí, como a gente diz, incorporou, ele normalmente é a ligação de perispírito com perispírito. Claro, daí acaba, digamos, tendo a comunicação de espírito com espírito, como o perispírito é a ligação entre espírito e corpo, ele não deixa de ter um reflexo no espírito e no próprio corpo também tem, né? Mas daí a ligação é pelo perispírito, é a ligação principal, né? Eu ouvi falar que, até foi um vídeo que eu estava assistindo, de uma palestra, que o médium, com o tempo, com os estudos e com a prática mediúnica, vai diminuindo um pouco aquelas sensações que o espírito está sentindo, porque aí o médium pode controlar o espírito para não sentir tantas dores, conforme os sintomas, que aí o médium tem que ir aprendendo a lidar com cada espírito que for se comunicar. Eu acho que isso aí deve ser assim mesmo, aí vai ficando mais sutil um pouco. Aí o médium vai sofrer menos também. Não sei se eu estou certa, se alguém tem alguma coisa para dizer. É o que seria o desenvolvimento da mediunidade. E
isso nota com mais, uma quantia maior em quem? Em quem está começando na mediunidade. É que nem, digamos, um atleta, quando ele começa, ele entra para o lado de começar a fazer exercício, as diferenças que ele nota física no início é grande a diferença. Ele começa a fazer exercício, começa a sentir dor, sentir isso, sentir aquilo, mas a evolução dele também é rápida. Depois chega um ponto que para ele, digamos, um corredor, para ele ganhar um centésimo um segundo, vamos dizer, na sua performance, aquilo ali já é difícil. Já ele não sente aquilo que ele sentia no início. Então, e assim é o exercício da mediunidade. Então, de início, como ele não está acostumado, ele sente todas as sensações de uma maneira bastante... E ele não sabe lidar direito com aquilo. A gente também, num trabalho, numa coisa... nos primeiros dias de um trabalho que a gente começa, que a gente nunca trabalhou com uma coisa, vai começar, então, dirigir, cada mudança tem que estar pensando, tu tem que estar... Daí, depois que tu pega o jeito que está habituado àquilo, tu está conversando, está fazendo a mudança, não está pensando naquilo que tu não precisa estar pensando, eu vou ter que botar a segunda, agora é a primeira, eu tenho que debriar, agora eu tenho que frear, eu tenho que não sei o quê. Não, vai sendo mais automático. Então, todo com o exercício daí, e a mediunidade não é diferente. Então, no início, as sensações, as preocupações, aquela ligação do médium pela insegurança também é maior, então ele vai sentir muito mais pesado esse trabalho. Conforme ele vai evoluindo, vai ficando mais normal, e ele, então, certas coisas já vai deixando, não vai sentir mais. Se conseguir me expressar bem, ou falei demais também. Aí o próprio médium vai controlando o espírito, né? Para não ter todas aquelas sensações, assim, de um espírito sofredor, no caso, né? Acho eu que deve ser assim, quis dizer. Também é. Quanto mais nós vamos estudando, né, nós vamos nos melhorando as questões do pensamento, né, das nossas ações. Então a gente já não sente mais, né, o espírito já não consegue, né, dizer questões morais também que a gente tem, embora seja um espírito sofredor, ele já vai chegar e vai se acalmar com a própria, digamos assim, moral que a gente já tem, né? Ele vai se acalmar. Agora, enquanto que a gente não compreende bem as condições, ou não está bem as questões de pensamento, né? Não está equilibrado, aí o médium sofre. É como você falou, seu Maria, né? No início, tudo é uma questão de aprendizado, né? No momento a gente apanha um pouco, depois vai tranquilo, né? Nos primeiros dias a gente chega na mesa mediúnica, digamos assim, bem espiado, né? Meio com medo, né? Aquilo depois vai se tornando normal. E também a ajuda dos médiums sustentador ali do mediúnico é muito importante também para ajudar aquele espírito sofredor que ali está se comunicando. Eu acho, porque se não tem os médios de sustentação, aí não daria nem para dar uma comunicação, né? Porque aí seria muito difícil. Uma comparaçãozinha rápida. Assim, ó, nós estamos no medíocre, a maioria o quê? É atendendo espíritos necessitados, que estão, vamos dizer, doentes, estão naquela situação que desencarnaram, que estão passando por uma dificuldade, então vêm para receber um tratamento. É como se eles estivessem chegando num pronto-socorro, num hospital. Nós somos quem? Aqueles que estão trabalhando, atendendo esses doentes. Então, vamos lá, vamos dizer, um auxiliar da enfermagem, ou um técnico de enfermagem, alguns enfermeiros muito poucos. Tá. Mas aí, ó, digamos, essa pessoa, esse que atende num pronto-socorro, nos primeiros dias, como é que é o trabalho dele? Quando termina o trabalho dele, que ele passou naqueles atendimentos que chegou acidentado, chegou
o outro lá que estava com um problema sério lá, com fraturas, com isso, com aquilo, o outro chegou ali desesperado, ele viu o familiar que estava ali naquele desespero, aquele sentimento ali, como que ele sai desse turno de trabalho dele? Agora, depois de uns anos de trabalho dessa mesma pessoa, ela chegou ali, ela deu todo o atendimento para aqueles que chegaram. Quando ela sai, ela leva aquele peso? Não, provavelmente ela não leva, porque ela se habituou com aquilo ali, ela está fazendo o trabalho dela, ela chegou, ela prestou o seu melhor e sai feliz por poder ter atendido bem aquelas pessoas que estiveram ali, e muitas delas saíram melhor. Se alguma não sair melhor, não, ela tendo a consciência tranquila, ela não tem por que sair, levar o problema dos pacientes dela para casa. O médium é uma comparação que é por aí. Ele vai lá, está recebendo alguém para tratamento e não pode trazer os problemas dele para casa. Fazer o melhor por ele naquele momento que está prestando o atendimento. Mas, ao mesmo tempo, como eu até estava lendo um pouquinho antes de começar o encontro, eu li uma postagem que falava que tudo, absolutamente tudo que tu vai fazer pela primeira vez vai ser difícil e vai ficar ruim. Né? Então, a primeira vez que tu vai ler, a primeira vez que tu vai dirigir, a primeira vez que tu vai falar em público, né? Aí entra justamente a questão que o senhor comentou, seu marido, vai se acostumando e aquilo vai ficando natural. Porém, eu imagino que com a questão da mediunidade, agora falando, na verdade, do médium, né? Que quando ele vai começando a sentir ou enxergar, seja lá qual for o nível de mediunidade dele, eu, o buraco é mais embaixo, porque é uma questão assim, o que está acontecendo aqui? Né? Se eu estou aprendendo a ler, eu sei que eu estou aprendendo a ler. Agora, vou lá, sei lá, vi um vulto. Ué, mas eu vi um vulto ou foi coisa da minha imaginação? Ou por que que eu estou sentindo esse calafrio agora? Né? Ou por que que eu tenho que ir ali, mas não tem nada demais, eu tenho que sair daqui e ali ir no açougue. Estou dando um exemplo bem banal, né? Mas aí dá aquela sensação ruim, assim, sabe? Então, eu acho que com a questão da mediunidade, eu que não tenho praticamente zero, tive alguns momentos muito pequenos durante a minha vida, eu imagino que seja dessa forma, né? Porque eu particularmente, das vezes que, quando comecei a ter alguma coisinha, eu já frequentava o espiritismo, então eu já, não é coisa da minha mente, né? O que está acontecendo aqui? Agora, alguém que não tem o contato, ou daqui a pouco que seja até de outras crenças, que acredita que não se pode falar com os mortos, ou qualquer coisa do tipo, talvez comece a imaginar que, não, eu estou ficando louco, ou eu tenho que me benzer, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Isso aí tem muito de pensar que é animismo. Ah, não, isso é coisa minha, é da minha cabeça, ou é exterior, é a ideia de outro. Então, as coisas acontecem muito. Mas é assim, ó, mas um pouco, um diz que na mediunidade é diferente. Mas também é uma questão já voltada mais psicológica, é uma coisa que a gente também não está. Porque se é escrever, se é dirigir, por mais que não tenha dirigido, mas tu sempre viu, desde quando que tu sempre vê as pessoas dirigindo, estou dirigindo. Então, uma coisa que tu já está com a sensação material que tu tem, com a visão, com a coisa, ler. A criança, quando ela vai ler pela primeira vez, ou que seja adulto também, mas a pessoa quando vai, ela já viu outras pessoas ler, então aquilo já é uma coisa mais normal para ela, já uma coisa mais compreensível. A comunicação não, ela já é uma coisa que já não é uma coisa normalmente que faz parte do dia a dia, a não ser aqueles médicos que são sensíveis desde criança, que se criam do espírito e se comunicando, mas então até a própria compreensão, porque tá, a mesma criança que vê e tudo, mas a compreensão é difícil que as pessoas que o rodeiem lhe dê as informações precisas
sobre o que é aquele fenômeno. Ao contrário, tem quantos casos de criança que tem mediunidade e que levam para o lado que a pessoa tem algum problema, algum distúrbio mental, alguma coisa do gênero. Então, ele é um pouco diferente. A gente faz certas comparações com o material, mas tem que sempre reservar uma certa distância, né? Não é a mesma coisa. É tudo. Mas vamos continuar. Vamos pedir. Quem quer ler agora o restante do parágrafo aqui? Assim, seus espíritos. O próximo parágrafo, aliás. Posso ler. Então tá, faz favor, dona Sandra. Assim, seus espíritos, que se podem considerar como avançados, não puderam ainda sondar a natureza da alma, como o poderiam fazer nós mesmos? Vai, pois, perder seu tempo. Quem quiser percrutar o princípio das coisas, que, como está dito em O Livro dos Espíritos, 17:49, está nos segredos de Deus, pretender folhear com a ajuda do espiritismo, o que não é ainda da alçada da humanidade, é se desviar do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança, que quisera saber tanto como o velho. Que o homem utilize o espiritismo para o seu adiantamento moral e o essencial, além disso, não é senão curiosidade exterior. E frequentemente orgulhosa, cuja satisfação não lhe fará dar nenhum passo à frente. O único meio de avançar é o de se tornar melhor. Os espíritos que editaram o livro, que leva seu nome, provaram sua sabedoria, limitando-se no que concerne ao princípio das coisas, nos limites que Deus não nos permite atravessar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias antecipadas e errôneas, mais sedutores que sólidas, e que cairão um dia diante da razão, como tantas outras saídas dos cérebros humanos. Não disseram senão o que era necessário para fazer o homem compreender o futuro, que o espera, e por isso mesmo encorajá-los ao bem. Veja-se em continuação, segunda parte, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Já vai ficar na sequência aqui, ó, Ação dos Espíritos sobre Matéria, segunda parte. Esse aqui agora terminou a leitura da primeira parte. Esse aqui, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, vai ficar para nossa próxima encontro de domingo que vem. E daí agora ele nos diz aqui começa sobre a natureza da alma. Então, nós estávamos falando sobre o perispírito. A alma é o espírito. Normalmente, no espiritismo, a gente usa a palavra alma quando a gente se refere ao espírito que anima um corpo. Então, é quando a gente está encarnado, a gente chama nós espíritos de alma. Quando ao espírito, normalmente quer dizer que é o que? É que ele está na erraticidade. Então, o espírito desencarnado, que a gente normalmente diz, então, seria espírito. Quando está encarnado, alma. Mas, na maioria das vezes, é essa diferenciação que a gente faz. Então, antes eu estava falando do perispírito, da ligação pelo perispírito. Agora, eu estava falando sobre a essência da alma. O que a gente poderia, segundo ele aqui, dizer sobre a essência do espírito, da alma? Ele fala que nós vamos perder o tempo, né, para prescrutar isso aí. Mas já nós temos aí alguns. O Haroldo Dutra Dias já está comentando alguma coisa sobre a questão da essência da alma, ou princípio inteligente, né?
Tem uma palestrinha do Haroldo Dutra Dias aí que fala sobre as questões espirituais e que ele comenta que o princípio espiritual começa lá no átomo de hidrogênio. Daí ele começa com a combinação com os outros átomos até chegar, então, ao ser humano, né? Daí ele começa, ele começa, digamos assim, como é que eu vou explicar essa manipulação? O espírito começa a manipulação da matéria através do átomo, primeiro através do átomo de hidrogênio. Tem uma palestrinha do Haroldo Dutra Dias, é 30 minutos, eu estava assistindo, que é mais ou menos por aí. Eu não sei o que vai dizer para nós aqui na sequência, né? Mas, a princípio, na época que foi feita a codificação, não nos era ainda dado a conhecer, né? E agora, com a questão da ciência, né? Dos estudos aí das partículas atômicas, você sabe que não existe o nada, não existe o vazio, né? Que tudo se conecta e que os átomos é que levam e trazem, enfim, e formam a matéria, né? E então, assim, tem muita coisa que eu acho que a gente vai aprender muita coisa ainda aqui. E já estamos com um pouquinho de entendimento nessa parte aí, se alguém já assistiu ou ouviu alguma coisa no sentido aí. É uma coisa muito nova para nós, né? Ele com certeza, ele conforme vai avançando a ciência, nós vamos... Porque toda a lei, essas leis da matéria, é uma lei que já existe e é uma lei natural. Ela vai sendo o quê? Descoberta conforme a ciência, a evolução. Então, a gente vai tendo mais uma compreensão. Aqui a gente pega uma criança que ela está começando a fazer os cálculos matemáticos nas primeiras séries iniciais ali, que ela já está começando a fazer as 4 operações de início. De 5 menos 2, ela vai dizer 3. Agora, tu diz 2 menos 5. Ela vai dizer que não dá. Não tem como fazer 2 menos 5 para ela. Ela está errada? Não. Ela está dentro da ideia dela até ali, conforme ela evoluiu, conforme ela aprendeu. Ela aprendeu a subtrair só os números maiores, dos maiores, o menor. Avança um pouco mais, quando ela chega no outro patamar, tu vai dizer, então, 3 ou 2 menos 5, ela vai achar que dá um resultado negativo. Então, ela já compreendeu uma lei natural que existia já antes, o professor até sabia, mas não podia dizer para ela, ainda não estava na hora de explicar. Então, nós é assim também. Às vezes a gente está no primário e a gente já quer, às vezes ainda quer saber coisa assim, não, tu tem sua hora. Então, vamos aprender o que está na hora de aprender e depois, mais adiante, quando chegar a hora, a gente vai aprender. Muitas vezes, para a gente ir agora, a gente diz, não, tal coisa não existe, não é, porque eu não entendo. Uma criança, depois vai chegar um ponto que eu vou evoluir, eu vou compreender, e daí vou saber como acontece. E tu, Sirlene, que foi professora de matemática, concorda? Primeiro vamos aprender o joguinho de sinais, né? Adoro os exemplos do Marino aí, quando ele dá esses exemplos dele, todos os exemplos que ele está dando, eu aqui fazendo uma análise, e é perfeitamente isso aí, né, Marino, quando dá esses teus exemplos aí, claro, né? E aprender os joguinhos de sinais, né? E é isso aí mesmo, gosto muito dos exemplos aí que tu dá. E quanto aqui, vamos ver, seria perda de tempo, porque pretender explorar, ajuda o espiritismo, fazer o que o homem utiliza o espiritismo para seu adiantamento moral, é o essencial. O resto não é senão curiosidade estéril, orgulhosa, satisfazer. Nessa parte aqui da evolução moral, de nós usar o espiritismo para a evolução moral.
esse que é o que vale. O resto, saber é importante, mas é para o saber é para a gente usar para evoluir. Só saber e se não usar para evoluir, daí é um tiro no pé. Quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se a gente sabe, a gente entende. A gente vai dar fora da caridade não há salvação. Fazer o outro que gostaria que fizesse. Amar o próximo como a si mesmo. Tá. Entendemos? E agora, o que nós fizemos com isso? Isso é bom ou é ruim para nós saber? A pólvora é boa ou é ruim? Depende do uso. Quanto mais conhecimento a gente adquirir, mais a gente será cobrado. Isso é certo. E cobrado por quem? Pela nossa consciência mesmo, né? Sim, aumenta a nossa responsabilidade. Então, todo o estudo, todo o conhecimento, a gente estuda o livro dos médiuns, essa interação nossa com os espíritos, a gente sabe que, digamos, uns deles agora, ou como a gente estava estudando hoje, quando ele desencarna, ele ficou a sensação material. Então, muito aquele que, quantos vem na mesa mediúnica e se comunica que ele morreu atropelado por um caminhão. Daí ele está anos sentindo aquela sensação de que o caminhão está cruzando por cima dele. Aquilo há anos. E daí, como é que a gente pode usar esse conhecimento que a gente tem hoje aqui para o bem? E a gente vê como é que a gente pode ajudar esse espírito. Já pensou se a gente conseguir tirar ele desse... Ajudar ele não é a gente tirar, a gente ajudar ele a sair dessa situação. A ele mudar mentalmente aquilo que ele está pensando, porque aquilo ele está vivenciando, ele está preso mentalmente àquele momento. Então, daí é fazer a prática, porque só saber, eu acho que a gente já sabe muito, o que falta muito é praticar, né? É colocar em prática, então, é fazer o uso moral desse conhecimento que a gente tem. Alguém quer comentar, dona Sandra, seu Júlio? E esse, quanto mais será cobrado, porque a gente sabe, não faz. Muitas vezes, eu estou falando por mim, não por ninguém. E esse, quanto mais será cobrado, é em todos os sentidos, né, seu Marino? Como na família. Quem trabalha em família, quem tem filhos, vem genros, vem noras, vem sobrinhos, vem afilhados que vão eu digo, enxertando, e daí tu não tolera aquela outra pessoa. Mas daí eu que estou errada, porque eu estou sabendo, né, o que eu tenho que fazer. Eu acho que daí quem tem que fazer a parte sou eu, não é eu querer cobrar e querer que ela se ajuste, ele ou ela, seja lá quem for. Se ele veio no meio da gente, porque tinha que vir para nós nos corrigirmos moralmente e procurar dar o nosso exemplo, e o resto tem que deixar, né? Eu não sei se é por aí. Com certeza, ninguém cai de paraquedas numa família. Então, quando chegou, alguma razão tem. E muitas vezes, digamos, é nessa convivência que o ideal é quando os dois se melhoram. Porque todos têm que evoluir. Não adianta a gente querer, digamos, em qualquer situação, se levar sozinho, sem se preocupar com o outro. Quem conseguiria ser feliz sozinho? A mãe que deixa o filho para trás, ela segue a sua caminhada satisfeita da vida? O pai, então, ou a pessoa por quem tem amor, seja ele, não adianta, a pessoa pode se adiantar um pouco, mas ela vai estar voltada para aquele. E isso é uma coisa espiritual. Pode ler os livros. A mãe do André Luiz, quem é que voltou lá a salvar ele? Ela já estava no patamar mais elevado. Ela
se seguiu olhando para frente para ela, não, ela estava olhando para trás para o filho dela. Ela não se preocupou em seguir para frente sem vir lá e puxar ele para ele vir. Então é isso, nós estamos todos para uns se apoiar nos outros e uns se ajudar, porque também em questões familiares, muitas vezes precisa ter uma certa regra. Se alguém está fora da linha, a gente tem que tentar puxar ele para o caminho também. Não podemos também aceitar passivamente aquilo que a gente está vendo que, digamos, é um filho, ou genro, ou, enfim, qualquer assim, que ele está se desviando e vai pegar o caminho errado, compete a nós, vem cá, mas isso com caridade, com amor, e a gente ainda é atrasado. A gente às vezes quer trazer no grito. Isso aí erro, é a grande maioria. Nas boas famílias, tudo é assim. Então, e daí é uma questão de procurar a gente se corrigindo. Mas dizem que todos têm a família que merece. Por mais que tenha alguém da família que a pessoa não tenha aquela afinidade, né? Mas a gente tem que pensar assim, não, eu tenho a família que eu mereço, e ainda tem que agradecer a Deus por ter aquela família. Por mais que ache que alguém ali não é como a gente gostaria que fosse. Amar aqueles, querer bem aqueles que têm afinidade conosco, que nos agrada, que é prazeroso o convívio, isso é para qualquer um. Isso aí não tem esforço nenhum. Agora, às vezes a gente vai começar a praticar, porque já pensou quando nós chegar ao ponto de fazer o que Jesus nos ensinou, amai o vosso inimigo. Nós não temos condições ainda de amar o chato que está do nosso lado, que está próximo. Agora já pensou assim, amar o inimigo, aquele que fez um mal para nós, que quer o nosso mal, que quer o mal daquela pessoa, às vezes, que nós mais amamos, que quer o mal daquela, o que fez o mal para aquela pessoa, e nós conseguimos amar. Nós não conseguimos aquele que só porque tem uma atitude ali que para nós é indesejável, nem tem uma gravidade. E às vezes a gente pega umas implicâncias que Mas, é um às vezes, exercício. mas acontece para testar nossa paciência mesmo e agradecer a Deus pelo chato que a gente acha que fosse, né, no caso. E Tem não a é tanto família para que testar, é a merece. oportunidade de nós vencer a nossa dificuldade. Mas não precisa se amar, assim como o amor que a gente tem. É tu perdoar, né? Não ficar com rancor. Até fazer prece para essa pessoa, mas não que vai ser aquele teu amigão, assim, né? Não desejar mal, mas assim, não amar, né? Amar, não. Mas tem essa explicação do Evangelho. Fala, Gustavo. Não, era o que eu ia dizer do Evangelho, né? Que ele fala que o amar o inimigo não significa justamente, né? Relembrando, então, essa parte, que nós vamos ter o mesmo apreço por aquela pessoa que nos fez mal do que alguém, do que a nossa esposa, o nosso filho, ou qualquer coisa. Mas é justamente tu não desejar o mal para aquela pessoa. Eu lembro que desde criança, quando tinha algum confronto, entre aspas, né, algum coleguinha, alguma situação chata, enfim, a minha mãe falava assim, mentaliza aquela pessoa e diz assim, eu te abençoo e eu te deixo ir, né? Ou seja, tu tá desejando o bem para aquela pessoa, mas assim, ó, evolui, vai-te embora, vai adiante, e daí tu se afasta, né? Deixa eu ficar aqui na minha pequenez e tu vai embora adiante, que daí tu também se afasta daquilo ali, né? Mas tudo é estado mental, né? Porque que no fim das contas Jesus conseguia amar absolutamente a todos, ou chegava, eu conhecia todo mundo, é o estado mental completamente elevado, não vibrava na mesma sintonia que aquelas pessoas, né? Que a gente mesmo, né? Numa palestra recente,
A última palestra do ano, agora me fugiu o nome do senhor que deu ali a palestra, puxa vida. Enfim, ele falou uma parte que me chamou a atenção a respeito da oração. Quando eu vou fazer uma oração para Deus, para Jesus, eu não posso simplesmente falar aquelas palavras decoradas e daqui a pouco eu não estou nem prestando atenção no que eu estou falando, porque oração é um momento de sintonia, né? Tu tem que tentar ao máximo se sintonizar numa vibração mais elevada para que aquele teu pedido possa, ou aquela tua oração, na verdade, possa surtir efeito. O palestrante foi o Simval. Só com uma colocaçãozinha bem rápida. Assim como a gente está falando das pessoas que não simpatiza, também tem que a gente fosse que nem irmão, eu digo, em outras vidas, né? Nós também tem, minha cunhada, só tem uma cunhada pelo lado, somos 2 irmãos, né? Eu e meu irmão. E daí nós temos uma ligação, assim, com ela que, incrível. Parece que a gente, e nós não somos nada, apenas cunhada, né? Então, também tem os lados bons, né? Daí, certo, sei lá o que a gente foi em outras vidas. Tem que ter um equilíbrio, né? Nós temos, como se nós temos de um lado alguém que a gente tem dificuldade, para equilibrar tem que ter no outro lado a gente tem a facilidade. Se a gente tivesse só de um lado ou só do outro, não teria. Então, a gente daí tem que esse equilíbrio que sempre Deus nos dá, aqueles que nos ajudam a evoluir pela diferença, e aqueles outros pela semelhança também, que é onde a gente se reforça, né? E também a gente, assim, ó, a história de não fazer ou fazer os outros que a gente queria fazer ou nos fizessem. Digamos, dentro do nosso convívio, seja de trabalho, seja de família, onde a gente mais convive, assim como tem aqueles que não simpatizam conosco, que a gente não simpatiza, que a gente tem, olha e tem algum problema, como diz. Quantos tem conosco? As nossas ações, a nossa maneira e coisas. Quantas vezes não causam uma repulsa para o outro? Como que a gente quer que eles pensassem, como que a gente quer que eles agissem conosco? Nós a gente tem que fazer ao outro que a gente queria para a gente, não fazer para o outro que não queria para a gente. Então, é um exercício difícil, é um exercício que leva tempo, mas é algo que a gente já está tendo conhecimento e já tem que começar a exercitar para a gente chegar lá. Então, fazer para aquele que a gente não tem as nossas antipatias, que a gente gostaria que aquelas que a gente gera antipatia fizesse para conosco, agindo da mesma maneira. Mas tem pessoas, Marino, que tu olha a primeira vez, parece assim, que era conhecida há anos. E tem pessoas que o santo, como é que é? O santo não bate. Tu não simpatiza, parece assim, e pelas ambas partes, a gente nota, né? Sim. Aquela pessoa não simpatiza, e a pessoa também tu nota que não simpatizou com a tua cara, né? Eu acho que a gente foi inimigo muito grande na outra encarnação. Tá, Marina, eu vou ter que sair, que eu tenho que ir lá no mercado, tenho que ir lá palestrando ainda. Tá, não, mas também está na hora de encerrar. Mas então tá aí, então nós temos simpatias, antipatias, nós temos que fazer o quê? A simpatia nós temos que aproveitar os momentos que temos juntos para fazer aumentar cada vez mais, e as antipatias nós temos que dar um jeito de transformar elas em simpatia, senão não. Mas, então, devido ao nosso horário, aqui está muito bom o nosso encontro, mas vamos ter que encerrar. Eu vou pedir, então, ao nosso irmão Gustavo a prece para encerramento e nós acompanhamos mentalmente. Vamos lá. Perdão. Então, vamos continuar mantendo o nosso pensamento, nossa sintonia elevada a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a toda espiritualidade amiga que nos ajuda e nos auxilia nesse momento de estudo. E todos os debates, todas as conversas que a gente teve hoje e nos demais encontros possam permanecer conosco no nosso processo de evolução
que a gente possa se tornar cada vez mais pessoas vigilantes e atentas aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. Que as energias boas e elevadas geradas a partir do nosso encontro possam se emanar para todas as nossas famílias, todas as pessoas que estão necessitadas, levando um pedido de atenção especial ao nosso querido irmão Luiz, que passou por um processo cirúrgico, que graças a Deus e à espiritualidade amiga está em uma recuperação boa e plena, e que ele possa logo estar de volta a casa no convívio conosco. Que possamos ter uma semana muito abençoada, levando sempre o amor, o carinho, a fraternidade, a caridade a todos aqueles que precisam. E assim seja. Tá, pessoal? Tchau, tchau Um a bom domingo todos, a bom domingo. todos. Bom dia, boa semana Bom a todos. domingo. Vamos domingo. Até domingo que vem. É Bom domingo. Até. Até Tchau, domingo. tchau. 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 Tchau.